Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Depende do horário que você esteja assistindo a essa maravilhosa aula. E olha aqui, a gente relembra naquela época do ano passado de termos aulas, né? Online, que tinha aulas gravadas. Mas essa aula aqui, na verdade, é uma retrabalho, né? É um retrabalho do formulário que vocês fizeram na semana passada. E muitos alunos têm dúvida no que errou, por que errou. Então, a tia que ela está fazendo esse vídeo para deixar bem claro, né, os erros que vocês tiveram, se é que tiveram. E caso vocês aí não tenham alguma dúvida, me procure lá na sala, combinado? Vamos então começar esse retrabalho lendo todo o formulário. O nosso formulário começou com esse texto que foi do Menino no Espelho. Se vocês observaram, o nosso formulário tem um tema de empatia, né? De cuidado com o próximo, de se colocar no lugar do próximo. Lembra que a tia Carla falou que todo formulário tem um tema? Então, o tema desse período esse primeiro formulário foi empatia, se colocar no lugar do próximo. E a gente começa esse formulário com esse texto, né, do Fernando Sabino, do livro Menino no Espelho, que vocês já leram, que foi a libertação dos passarinhos, um dos capítulos que os meninos mais gostam, que vocês mais gostam, né? Então eu vou ler para a gente responder o formulário com maior precisão. Ó, o quadro é de matemática, só que o formulário é de língua portuguesa. A incoerência da vida. Bem, capítulo 10, a libertação dos passarinhos. Naquela noite, não pude dormir. Olha a cachorra latindo, gente, não tem problema não, isso não atrapalha a nossa vida, né? Naquela noite, não pude dormir. No dia seguinte, saberia que o mesmo aconteceu com Mariana. Sentia que fizera algo de terrível, sujo e pecaminoso. Não por ter matado um passarinho. Aquilo acontecera sem eu querer. Deus era testemunha. A minha culpa era de haver profanado o seu cadáver com a intenção de comê-lo, como se eu fosse um selvagem, um animal. Foi então que me ocorreu a ideia que concederia o perdão por aquela falta aparentemente imperdoável, praticar uma boa ação para compensá-la. Ao dizer que o passarinho preso era como um soldado aí do lado, o meu pai estava referindo aos passarinhos do vizinho Papo Faria que o Papo Faria criava, não só em gaiolas na varanda da casa, como no imenso viveiro ao fundo do seu quintal. Esse viveiro sempre foi um dos seus deslumbramentos: pitacilgos, ticuticos, canários, sanhaços, periquitos, bicos de lacre e 1000 outros passarinhos se confundiam ali dentro, em constante agitação. Eu subia no muro e ficava horas a olhar aquela passarinhada toda revoando lá dentro em busca de uma saída. Alguns empoleirados pelos cantos, tristes porque não podia mesmo escapar, e me dava vontade de soltá-los. Era o que eu iria fazer agora. A Sociedade Secreta Olho de Gato foi reativada para o cumprimento daquela perigosa operação. Estenderíamos agora a natureza de suas atividades ao campo das missões subversivas. Deixamos, entretanto, de convocar os agentes Hindenburg e Pastov, pois, em se tratando de passarinhos, não sabíamos se atuariam conosco para soltá-lo ou para comê-los. A operação ficou marcada para aquela noite. Como precaução, armei-me no bulldog e do revólver de espoleta. Deixa a tia Carla baixar aqui um pouquinho. Nos encontraríamos no quintal. Sem uma palavra, pulamos o muro do vizinho, o que também nos foi fácil. Subíamos e andávamos pelos muros como os gatos, e por sinal que encontramos mais de um por ali naquela noite. Parece que farejavam a novidade e queriam ver se sobrava alguma coisa para eles, os assassinos. Atravessamos como duas sombras do jardim do vizinho, passando por cima dos canteiros com cuidado para não fazer barulho. Subimos primeiro na varanda e abrimos uma a uma as gaiolas ali dependuradas. Alguns passarinhos acordavam espantados e fugiam logo. Outros custavam a entender o que se passava. Tinham de ser retirados com a mão e atirados ao ar para sair voando. Depois retrocedemos até o quintal do Papo Faria e fomos libertar os do viveiro. O que não foi tão fácil. A porta era presa por um cadeadinho que tive que arrebentar com o auxílio de uma pedra. Cuidado, Fernando, Mariana me sussurrava ao ouvido assustada. Você está fazendo muito barulho. Aberta finalmente a porta para que a passarinhada saísse logo, tive de entrar eu próprio no viveiro e espantá-la com os braços em direção à saída, numa revoada em torno da minha cabeça, batendo asas e entre os cantos
e chilreios, eles iam escapando. Para que não desconfiassem de nós, achamos prudente nos afastarmos dali e fomos nos refugiar no porão. Quando nos viu passar, Godofredo pôs-se a papagaiar entusiasmado. Bravos, Fernando! Bravos, Mariana! Esse camarada ainda vai acabar nos entregando, falei preocupado. E sugeri a Mariana que passássemos alguns dias sem nos vermos. Mas antes, ao entardecer daquele mesmo dia, fomos de mãos dadas fazer uma visita ao túmulo da nossa desventurada Rolinha, junto à mangueira do quintal. Como homenagem à sua memória, fizemos a ela uma oferenda ao nosso feito, libertando seus irmãozinhos. E aqui embaixo colocamos os vocabulários das palavras que porventura vocês tivessem dúvidas. Então, esse texto, gente, não é grande novidade para aqueles que leram o livro, né? Vamos agora responder o nosso formulário. Essa primeira questão, gente, eu achei muito fácil, porque era uma questão de localização. Lembra que a tia Carla falou para vocês o que é uma questão de localização? Né? Então é só ir buscar respostas no texto. Então vamos lá. Vamos para a primeira. Deixa eu pegar alguns stickers para a gente responder melhor. Fernando quis soltar os passarinhos, pois se sentia culpado em querer comer aquele que matou, mesmo sem intenção. Gente, essa questão está certa, né? Lá no início do texto, né, já está falando que ele quis soltar os passarinhos porque ele sentia-se culpado não por ter matado um, porque ele não matou porque ele quis, foi um acidente. Ele se sentiu culpado em querer comer o passarinho. Então, essa questão está correta. Godofredo ficou chateado com a atitude de Fernanda e Mariana, por isso resolveu denunciar os meninos para a papafaria. Gente, ele não ficou chateado, tanto é que ele falou, né? Bravos! Então, ele não ficou chateado, não. Todos os integrantes da Sociedade Secreta Olho de Gato foram importantes na missão de soltar os passarinhos. Gente, errado, ele falou lá, né? Ó, tivemos que tirar o Pastoff e o Hindenburg, porque a gente não sabia se eles iam querer ajudar ou comer os passarinhos, né? Fernando comparou os gatos com assassinos, porque estes animais poderiam se alimentar dos pássaros quando soltos, assim os matando. Gente, certinho. Questão fácil, né? Como a tia Carla falou, questão de localização. Acertaram? Essa aqui a maioria acertou, eu tenho certeza. Vamos para a questão 2. Se tiver dúvida, me procure na sala de aula. Essa aqui já é uma questão de gramática, é a questão de estrutura das palavras. Lembra que a palavra é como se fosse um quebra-cabeça, que a tia Carla falou em sala de aula? Vamos responder? Questão fácil, né, gente? Assinale a coluna que corresponde à classificação do morfema destacado em cada palavra. Então, temos aqui três partezinhas, 3 pedacinhos, 3 morfemas, que é o radical, prefixo e sufixo. Você só tinha que marcar qual o pedacinho, o morfema, que corresponde a esse que está em caixa alta. Entardecer, gente, esse pedacinho que fica após o radical, porque o radical é tarde, que entardecer vem da palavra tarde. Esse EC, ele é um sufixo. Por que ele é um sufixo? Porque vem após o radical, beleza? Bem, imperdoável. Imperdoável vem da palavra perdoar. Então, o radical é perde. Se o radical é perde, esse pedacinho que vem antes do radical se chama o quê? Prefixo. Beleza? Passarinhada. Passarinhada vem da palavra passarinho, ó, passarinho. Vem da palavra passarinho, pássaro. Esse pedacinho é aquele pedacinho que se repete, sabe? Que a gente forma outras palavrinhas. Radical. Irmãozinho, vem da palavra irmão. Esse pedacinho que vem depois de irmãozinho, que é o radical, é o sufixo. Difícil. 4 pontinhos, tranquilo, né, galera? Vamos para a questão 3 agora. Vejam aí o gabarito, ver se está tudo certo. Vamos agora para essa aqui, ó. Fernando é um garoto que vive todas as suas fantasias de forma intensa e com muita imaginação. Nós nos divertimos muito lendo e acompanhando várias aventuras desse garoto. Agora você responderá as questões 2 e 3, que se tratam da leitura integral da obra Menino no Espelho. Gente, integral.
Só conseguia responder quem lê o livro. É aquela questão muito fácil ou muito difícil. Muito fácil para aqueles que leram, né? E muito difícil porque se não leu, não sabe responder. Então vamos nessa. A respeito da leitura integral da obra Menino no Espelho, de Fernando Sabino, julgue os itens e seu é. Certo ou errado? Fernando é uma criança muito imaginativa e criativa. Isso pode ser observado, por exemplo, quando ele acredita ser capaz de voar e fazer milagres. Gente, muito certo, né? Certíssimo. Ele é muito, muito criativo. A Sociedade Secreta Olho de Gato foi criada por Fernando e seus amigos da escola para enfrentar Birica, o valentão da escola. Gente, isso não tá certo, não. Ele não criou a sociedade secreta para enfrentar o Birica, não, né? Inclusive, nesse capítulo, nem é citado a Sociedade Secreta Olho de Gato. No capítulo Uma Aventura na Selva, Fernando finge se perder na floresta porque não queria ser escoteiro, como seu pai e seu irmão sugeriram. Aqui tem duas coisinhas erradas. Primeiro, ele não fingiu ter se perdido na floresta. Ele perdeu real, oficial, né? Quando ele estava catando os gravetos. E segundo, o irmão do Fernando não sugeriu que ele fosse um escoteiro. Na verdade, foi o pai quando o Fernando criou aquela casa na árvore, né? Então, tem duas coisinhas erradas aí. Vamos para a questão da letra D. Mesmo não sendo um bom jogador de futebol, Fernando marcou o gol da vitória para o time que jogava seu irmão Gerson jogava. Certíssimo. Inclusive, na minha glória de campeão, Fernando nem sabia jogar, gostava, mas não sabia, né, gente? Ele fez um gol que muitos jogadores até o fizeram se sentir o herói, mas ele não sabia jogar, não. Né? Então tá certinho. O capítulo Nas Garras do Primeiro Amor narra um momento em que Fernando descobre estar apaixonado por Cíntia. Certinho, que foi aquele capítulo que ele fez de tudo para separar a Cíntia do Peixoto, conseguiu. Olha aí, então ficou certo, errado, errado, certo, certo. Tudo bem? Agora, aqui na questão 4, era para marcar apenas uma alternativa. Assinale a alternativa correta sobre os fatos que acontecem no capítulo Menino Espelho, que dá nome ao livro. É aquele capítulo, né? Que vou falar aqui. Fernando se encontra com ele quando adulto e recebe de si mesmo o segredo para ser um menino feliz pelo resto da vida. Pense nos outros, isso aqui não é relatado no capítulo, isso aqui é relatado no início, lá no prólogo, né? Fernando descobre que tem um irmão gêmeo, Odinaref, que sua família nunca havia contado que existia e começa a viver as aventuras com ele. Não, gente, não. Não, 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 não. Oh, não! Oh, não, 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 não. Nada a ver, né? Odinaref, um sósia do Fernando, aparece e o prende no espelho para poder viver a vida em seu lugar com sua família e amigos. Gente, não, Odinaref não prendeu o Fernando no espelho, não. Fernando realizou o desejo que tinha, encontrar um sósia. Odinaref saiu do espelho e o substituiu em diversas tarefas que Fernando não queria realizar. É essa. Pronto, tia Carla, não vou ver mais não, porque essa é a certa. Vamos ter certeza, né? Como a tia Carla sempre fala, vamos ter certeza. Fernando descobre que havia um mundo dos espelhos, com tudo igual à vida na Terra, e fica por lá um tempo vivendo diversas aventuras. Não, gente, então a única alternativa correta é a D. Então, essas duas questões, tanto a 3 quanto a 4, muito fácil para aqueles alunos que leram o livro, né? E muito difícil para aqueles que não leram. Espero que vocês tenham lido, eu tenho certeza que sim, né, galera? Agora vamos para as questões 4 e 5. Enquanto isso, na quarentena, poxa, não aguento mais ficar trancado dentro de casa. Aí o passarinho responde: é ruim, né? Por que que você não canta para passar o tempo? Então, isso aqui é uma charge, né? E que tem dois personagens, que é o homem e o passarinho, ambos trancados. O passarinho trancado em uma gaiola, o homem trancado em sua casa. O homem prendeu o passarinho na gaiola. O passarinho não gostava de estar dentro da gaiola. Ele também não aguenta mais ficar dentro da gaiola. O homem também não aguenta mais ficar dentro de casa, né? E aí o passarinho, ironicamente, fala: canta para passar o tempo, né? Porque as pessoas prendem os passarinhos para eles ficarem cantando, tá bom? Vamos marcar seu é agora? Os dois personagens da tirinha
Apresenta a mesma opinião em relação a estarem presos. Gente, olha, tá certinho. Eles não gostam de estar presos. É uma questão de inferência. Não está escrito, mas nós conseguimos entender. Tanto o passarinho quanto o homem, eles não gostam de estar preso em casa. Então, eles têm a mesma opinião. Eles não gostam, tá bom? O passarinho está aprisionado na gaiola por causa da quarentena. Antes fosse, né? Não, ele está aprisionado porque o homem prendeu. O passarinho está sendo irônico ao dar conselhos ao homem. É o nosso patinho aí nos ajudando. Está sendo extremamente irônico, né? Ah, canta aí, você não me coloca preso para eu cantar? Canta aí também que passa o tempo. É uma questão mais de inferência, né? Não está escrito, mas conseguimos entender. E ficou certo, errado, certo. Tudo bem? Vamos agora para a questão 6. Assinale a alternativa que apresenta na gaiola com desculpa. Assinale a alternativa que apresenta a palavra gaiola no sentido conotativo. Lembra? Conotativo, contos de fada, denotativo, dicionário. Denotativo é o sentido real, a palavra foi criada para ser usada nesse sentido. Conotativo é um sentido diferente, foi criado, é um conto de fada, é uma criação. Então a gente tinha que achar a palavra gaiola nesse sentido. Um outro sentido, sentido diferente do real. O passarinho se alimenta dentro da gaiola. Gente, isso aqui é sentido denotativo. Gaiola, o objeto, né, o local. Durante a quarentena, a casa do homem é sua gaiola. Essa aqui. Por quê? A casa, gente, não é uma gaiola. A palavra gaiola está sendo usada num novo sentido, conotativo, né? Então, vamos ter certeza, ler as demais alternativas. A gaiola aprisiona o passarinho. Gaiola, gaiola, se você for pegar lá, é o local, objeto. O passarinho não aguenta mais ficar dentro da gaiola. Gaiola, gaiola, objeto. Por que não libertamos o pássaro da gaiola? Também. Então, a única que está tendo gaiola com sentido diferente do que é apresentado no dicionário é a letra B. Tá bom? 3 pontinhos aí para vocês. Uma questão fácil, né? Foi bem trabalhado em sala de aula, concordam? Agora a gente vai ler um texto retirado do jornal Joca, né? Aquele jornal que vocês têm acesso. E a partir desse texto, vamos responder as questões 7, 8 e 9. Garoto dorme em barraca no jardim por 1 ano para ajudar hospital. Aos 11 anos, Max Worsney, me desculpem, galera, o meu inglês, né? Max Rosen fez a ação em memória do amigo vizinho Rick, que morreu em 2019 aos 74 anos. Max Rosen, de 11 anos, inventou um jeito bem diferente de arrecadar dinheiro para ajudar um hospital de Devon, condado da Inglaterra, em que ele vive. O jovem acampou em uma barraca montada no jardim de casa durante 1 ano em memória ao amigo e vizinho Rick, que morreu de câncer em fevereiro de 2019 aos 74 anos. Marx criou uma campanha de doações a partir disso. Estou arrecadando dinheiro para North Devon Hospice, porque eles cuidaram do nosso amigo e permitiram que ele fizesse sua passagem em casa, perto dos amigos, realizando seu último desejo, escreveu Max no site da campanha. Infelizmente, o hospital perdeu a maior parte dos fundos que recebia por causa da Covid-19 e está sem dinheiro para continuar realizando o seu trabalho. A aventura começou em 29 de março de 2020 e acaba de completar 1 ano. A meta de Max era arrecadar 100 mil libras esterlinas, aproximadamente 780 mil reais. Mas ele acabou conseguindo 5 vezes mais. 518 mil libras esterlinas, mais de 4 milhões de reais. No último dia, Max incentivou outras crianças a participar do desafio e dormir em barracas. Cerca de 1.000 jovens de todo o mundo se uniram à ação. Até o fechamento da edição, mais de 28 mil pessoas tinham feito doações. A campanha continua aberta e na última postagem, Max aparece dormindo na barraca no 366 dias. Na foto, ele está deitado com as histórias em quadrinhos que adora ler, enquanto acampa.
e diz que ainda não está preparado para voltar a dormir dentro de casa. Origem da ideia. Mas de onde surgiu a ideia de acampar para arrecadação? Max explica. O meu amigo Rick me deu a barraca dele antes de morrer e me fez prometer que eu teria uma aventura com ela. Então é isso que estou fazendo. O garoto dormiu na barraca durante todas as noites por um ano, mesmo no Natal, no aniversário e em dias de chuva. Por causa das fortes tempestades de inverno, ele teve que trocar a barraca 7 vezes ao longo do desafio. Max confessou que em algumas noites chuvosas chorou até dormir. Chorou até dormir depois de perceber que todas as coisas na barraca estavam molhadas. Apesar disso, ele não demorava muito para recuperar o ânimo e seguir a promessa até o fim. Muito bonitinha a história, né, gente? Isso aí também, ó, empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Aí aqui de novo tem um vocabulário, caso vocês tivessem alguma dificuldade de entender alguma palavra. Vamos para a questão 7, que também era de marcar COE. A atitude de Max foi voluntária e muito importante por demonstrar solidariedade às pessoas que morreram pela mesma doença do seu amigo. Amores, essa questão está errada, porque não fala da mesma doença do seu amigo, né? Queria ajudar as pessoas em geral. O amigo do Max morreu de câncer e ele quer ajudar as pessoas em geral, então tá errada por causa disso. Infelizmente, Max não conseguiu arrecadar aquilo que tinha colocado como meta, já que muitas pessoas não aderiram à campanha. Essa aqui também está errada, porque ele conseguiu arrecadar muito mais, tá bom? A ideia de acampar surgiu a partir do presente que recebeu do seu amigo Rick, que lhe deu a barraca e lhe disse para ter grandes aventuras na vida. Essa aqui também é certa, amores. Essa aqui é uma questão de localização. Era só ler o texto que vocês conseguiriam responder essa questão tranquilamente, tá bom? Agora vamos para a questão 8, que era para marcar a alternativa, e é uma questão de gramática. Assinale a alternativa em que a palavra destacada corresponde ao processo de formação das palavras exposto entre os parênteses. Então, é aquela questão de formação. Aqui é uma questão só com derivação, né? Ô tia Carla, eu não entendi a sua aula. Preste atenção na minha dica. Afixo uso na derivação. Palavra junta já é composição. Então, a derivação é quando eu formo palavras acrescentando afixos, prefixos ou sufixos, tá bom? Ou os dois. Então, vamos lá. Na questão 8, é isso que a tia Carla falou. Agora vamos lá. Questão A. A campanha foi um processo desafiador para Max. Derivação com prefixo. Gente, vem de desafio. E aqui acrescentou um sufixo, que é o ador, né? Ador. Então, isso aqui é uma derivação por sufixo, uma derivação sufixal. Infelizmente, o hospital perdeu a maior parte dos fundos que recebia. Infelizmente, vem da palavra feliz. Para eu formar a palavra infelizmente, eu acrescentei o prefixo in e acrescentei o sufixo mente. Então, é uma derivação prefixal e sufixal. Derivação com prefixo e sufixo. É essa, certo? Vamos ter certeza? Max teve uma atitude memorável. Memorável vem da palavra memória. E aqui eu acrescentei o ável, que é um sufixo. Então, é uma derivação com sufixo e não com prefixo. Max ficava desesperado com as noites chuvosas. Gente, desesperado vem da palavra esperar. Então, eu acrescentei o des e o ado. Então, acrescentei prefixo e sufixo. Então, não é uma derivação com sufixo. Ou seja, a única alternativa correta é a B. Acertaram? Eu acho que sim, né? A 9 já é de composição. A gente tinha que marcar a alternativa que mostra a palavra que é formada por composição. Gente, muito fácil, olha só. Tempestade. Não tem nenhuma palavra aqui, não é nenhuma palavra formada. Ela é a palavra primitiva, né? Então, não era essa.
Anoitecia vem de noite, eu acrescentei prefixo e sufixo, ou seja, a composição eu formo para formar a palavra composta. Por isso que se chama composição. Anoitecia não é uma palavra composta. Anoitecia é uma palavra que eu formei acrescentando um prefixo e um sufixo, não é? Chuvosa não é uma palavra composta. Eu não formei uma palavra por composição. É uma palavra formada por derivação sufixal, porque vem de chuva. Guarda-chuva. Para eu formar a palavra guarda-chuva, eu peguei a palavra guarda e peguei a palavra chuva. E formei uma palavra composta, que é guarda-chuva. É a letra D. Muito fácil, né? Ó, só para ter certeza, a letra E é aventura. Aventura não é uma palavra composta, ela não foi feita a partir de uma composição. Então, não é essa a alternativa. Então, a única correta mesmo é a D. Muito tranquilinha, né? Aqui é uma música do Nando Reis. Não vou cantar, tá, gente? Só vou ler, vou privá-los disso. A música se chama Laços, e como eu falei, é do Nando Reis. Quem cuida, quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade. Se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, e enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída para a esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão, a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura. Então, também aqui um textinho, né, uma música, um poema que fala de empatia, solidariedade, que, como eu falei, é o tema do nosso formulário. Então, vamos para a questão 10, que era para marcar C ou E. O título Laços está relacionado à ideia central do texto, que é uma corrente do bem, né, gente? Laços, entrelaçar, fazer correntes do bem, certinho. Isso aqui é uma questão de inferência. Não adiantava procurar no texto, não, a gente tinha que entender. O eu lírico demonstra seu respeito e admiração por pessoas que fazem laços de ternura, né? Ele fala, mas é assim, ó, máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança. Aqui já a gente já acha lá no texto, máximo de respeito a você que faz laços de ternura e aliança. Certinho. O verso enfrenta os desafios que destino traz, apresenta a ideia de que é preciso caminhar sozinho. Gente, não. Olha só o verso. Enfrenta os desafios que o destino traz. Apresenta a ideia de que é preciso caminhar sozinho. Não, não tem relação nenhuma esse verso com essa ideia de que está sendo apresentada na alternativa, então está errado. Então, para acertar essa questão todinha, certo, certo, errado. Tudo bem? Questão 11. Aqui já é uma questão de comparar, gente. Tinha que comparar os textos 3, que foi esse aqui, do menininho, né, do jornal Joca, e o texto 4, que é a música do Nando Reis, tá bom? Pode-se afirmar com as leituras do texto 3 e 4 que o texto 3, que é do menininho, percebe-se que o garoto se sentiu obrigado a ajudar. Já no texto 4, o eu lírico incentiva de maneira voluntária que o leitor reflita sobre o poder da compaixão. Gente, ele se sentiu, menininho, garotinho do texto 3, ele foi obrigado a ajudar? Não, ele não foi obrigado a ajudar, né? Então tá errado. Letra B. Max Woodsley, do texto 3, é um exemplo de solidariedade, mas suas atitudes são condenadas pelo eu lírico do texto 4. Oxe, o eu lírico do texto 4, gente, ele fala do quê? Máximo respeito às pessoas que praticam a solidariedade, tá errado. O texto 4 apresenta a ideia de que a ternura e a aliança do bem fazem a diferença na vida das pessoas.
Essa afirmação é comprovada no trecho. Max criou uma campanha de doações em memória ao seu amigo do texto 3. É essa certa, né, gente? Vamos ter certeza? Os textos reproduzem posicionamentos contrários no que diz respeito ao ato de doar carinho e cuidado com o outro. Não, eles não possuem posicionamentos contrários, eles possuem posicionamentos que se completam, eles concordam. O texto 4, que é o da música, ensina quais atitudes o menino do texto 3 deveria ter realizado para que atingisse o objetivo previsto. Arrecadar 100 mil libras e assim ajudar o hospital de Devo. Gente, não ensina. E deveria ter atingido. O menino também atingiu. Então, aqui tem duas afirmações erradas. Então, a única certa mesmo é a da letra C. A última questão do nosso formulário é de gramática e é o nosso patinho aqui, ó. Quando a tia Carla ensinou figuras de linguagem. P, personificação, palavra pessoa. A, aliteração, repetição de consoantes. T, trocadilho, trocar, brincar com o significado de palavras. I, ironia, mentirinha. M, metáfora, comparar. Então, vamos ver qual que se encaixa aqui. O amor é o nosso laço de ternura. Baseando-se nos estudos sobre figuras de linguagem, conclui-se que no trecho acima empregou-se a metáfora. É uma comparação? Sim! Gente, está comparando o amor com um laço de ternura, né? Alguns alunos marcaram personificação. Mas, meus amores, qual é a característica humana do amor aqui? É diferente quando a gente viu lá, a parede tem ouvido, né? O chapéu seletor. Não é a mesma coisa que eu estou comparando um amor com um laço de ternura, então não é personificação, tá bom? A literação não é porque não tem uma repetição de consoante. Trocadilho não é porque não está trocando o significado de nenhuma palavra. E ironia não é porque não está falando uma coisa que na verdade não é. Então a única aí é metáfora. O desempenho da maioria foi muito bom. A média do nosso formulário era 28. Alguns não conseguiram a média. É para desanimar? Não. Ainda temos muitas atividades avaliativas nesse período, né? Essa foi a primeira. Temos aí ainda o quê? Temos a paródia que a gente está realizando. Temos mais um formulário do Girassol da Janela. Temos as produções e temos o último formulário. Então, se você tirou uma nota baixa, não desanime, tá bom? Essa só foi a primeira, meus amores. E para finalizar, um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui cuidar. Um beijo. Nos vemos em sala de aula. Beijinhos. Qualquer coisa me procure lá, tá bom? Tchau! Tchau!